O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma alegria podermos juntos meditarmos a respeito da palavra de Deus que nós ouvimos, sobretudo neste dia de hoje. É um dia civilmente especial, um dia dedicado a fazer memória aos homens, que nos geraram, e não só nos geraram, mas também nos criaram, nos educaram. São homens das costas largas, largas para carregar o peso, largas para suportar determinadas coisas por nossa causa e, sobretudo, suportar essas coisas e ficarem calados. O pai, acho que é uma das pessoas, nas figuras mais incompreendidas que existem. Uma porque a gente não consegue fazer uma espécie de força para compreendê-los, e outra porque eles muito pouco conseguem explicar, externar aquilo pelo que eles passam. Mas não com muita dificuldade, se a gente analisar um pouco essas figuras, que há pouco tempo atrás foram nossos heróis, a gente descobre, quão sensíveis eles são, como eles demonstram essa sensibilidade, quanto eles nos amaram. Então, essa reverência, essas figuras aos pais, ao meu, o senhor Ordani, ao meu avô materno, o senhor José Evangelista, e o meu avô paterno já falecido, mas que também não deixo, de algum modo, ter sido atingido pelo seu esforço, pelo seu cuidado, sobretudo o que ele teve com meu pai. E o meu carinho, apreço a todos os pais aqui presentes e também os que nos acompanham. O Evangelho de hoje, que nós ouvimos, retirado do livro de São João, Cristo continua ainda já falando sobre o pão da vida, sobre aquilo que ele veio nos oferecer. Ele xinga aqui os judeus porque eles começam a murmurar. O murmúrio é uma coisa muito feia, uma das coisas mais, podemos dizer, mais baixas intelectualmente falando, que nós podemos cometer, porque o murmúrio, ele é uma reclamação, é uma acusação, mas é uma acusação covarde, porque o murmúrio não nos coloca diante do problema. O murmúrio, na verdade, ele nos esconde, Nós detectamos o problema, olhamos com cara feia, falamos para nós mesmos com nenhuma intenção de ou reparar, ou apresentar uma solução, ou realmente conhecer a verdade. O murmúrio diante do erro, por mais que a determinada situação esteja errada,
Se eu murmuro, eu não resolvo nada. Eu só digo que o problema está ali, eu reclamo daquele problema, externo, um incômodo outro, mas eu não busco ali entender a verdade por trás daquilo, não me preocupo com o fato daquilo estar ofendendo a verdade. O murmúrio está mais ligado a nós. A gente murmura quando determinadas coisas nos incomodam. Então, e a gente não se coloca. Os judeus aqui murmuraram, cochicharam dentro de si. O murmúrio, a própria palavra murmúrio, na verdade, está relacionado mais ao som que o murmúrio ocasiona, né? O murmúrio ele não é audível. A gente fala meio que entre os dentes, meio baixo, para que o outro não escute e não nos questione, não nos faça apresentar as causas da nossa advertência. E Jesus diz: não murmureis, adverte os judeus que duvidaram aí que Cristo ele vinha realmente do Pai. Mas ele diz uma coisa interessante, que todo aquele que ouviu e foi instruído por Deus é atraído a Cristo. Isso aqui, por mais que seja difícil para boa parte de nós hoje compreendermos, porque nós não somos educados assim, nós não somos mais educados na dificuldade, somos educados na abundância, é muito difícil para nós compreendermos uma educação que é baseada muitas vezes no esperar. Hoje em dia, com tudo ao nosso alcance, nós esperamos muito pouco. E quando nós temos que esperar qualquer quantidade de tempo que seja, menos que mínima, nós já ficamos impacientes. Mas houve um tempo em que as coisas eram difíceis, tanto para ricos quanto para pobres, que eles não tinham outra solução do que esperar, e até do que confiar e numa intervenção que não é nossa, que não é humana. Esperar na intervenção direta divina. Nós temos essa dificuldade de compreender isso, porque a gente quer resolver tudo. Acontece isso e aquilo, e a gente acaba que quer achando, né, que nós somos autossuficientes, que podemos dar todas as respostas, resolver tudo, e etc. Mas, na verdade, não. Na verdade, existe, na nossa relação com Deus, existe algo que o próprio Deus faz. Bento XVI, ele dizia, ele insistia, todo o seu pontificado, claro que bebendo, né, do magistério da igreja, ele dizia que Cristo ele não é uma ideia, ele é uma pessoa viva. E ele batia constantemente nessa tecla para nos fazer entender que há uma pessoa que é viva e que age assim como qualquer outra pessoa age, que demonstra a sua ação em nossa vida, e nós podemos percebê-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque havia algo nas pessoas sinceras e retas que as faziam reconhecer a Cristo. Porque antes disso, antes de verem nosso Senhor pessoalmente, elas já haviam o ouvido. Quem ouviu os profetas, quem via, se espelhava ali nos patriarcas, já tinha ouvido a Cristo. Quando vê o Filho de Deus diante de si, já não titubeia, não duvida. Por isso, muitas pessoas, a maioria simples, tinham a condição de chegar para ele e de chamá-lo de mestre e de Senhor. Porque já o conhecia de algum modo, já tinha ouvido falar dele de algum modo. Quando se é tocado, preenchido por Deus, quando se tem diante de si a palavra de Deus, não tem como ser atraído por nosso Jesus Cristo. Então, essa condução, essa instrução que vem direto de Deus para o nosso próprio coração e nos abre a reconhecer e a ver e a executar as obras de Cristo. Como, por exemplo, nós ouvimos na primeira leitura, Elias, já fraco, desanimado, pedindo a morte. Do céu lhe vem um pão, um anjo lhe alimenta. E fortificado por esse alimento, a primeira leitura vai dizer que ele caminhou por 40 dias. Na significância desse número 40, na Sagrada Escritura, o 40 significa a totalidade da obra de Deus, a completude, a perfeição da obra de Deus. Jesus ele jejua por 40 dias, 40 anos no deserto, ou seja, todo aquele que faz uma ação junto de Deus, faz uma obra perfeita, se faz ela junto de Deus. Ou seja, nesse caminhou por 40 dias, nós podemos entender que Elias, depois de ter sido alimentado com o pão dado por anjo, ou seja, alimentado da providência divina, alimentado da assistência divina, com as forças que o próprio Deus lhe concedeu, ele realiza uma obra perfeita, uma obra que não é dele, evidentemente, mas é uma obra do próprio Deus, realizada pelas mãos de Elias. Portanto, caros pais,
quando as coisas apertam e vocês chorarem, porque eu sei que os senhores choram, não tenham vergonha de voltarem para Deus e dizer: eu não posso. Eu entendo que os senhores não podem colocar o peso seus na esposa, muito menos nos filhos. É função do pai, nossa mesmo, carregar determinados fardos sozinhos. Mas quando a gente vê que a gente não dá conta, não tenham vergonha de voltar, de rasgar o coração diante de Deus e dizer: olha, aqui para lá eu não dou conta mais, eu preciso da ajuda do Senhor. Não tenham vergonha, sempre contem com o auxílio desse Deus que também é Pai, que também suporta por nós muitas coisas, que Ele, claro, com o coração compadecido, como Ele é próprio, não deixará de lhes atender. E sempre confiemos, sempre tenhamos em nossa vista também a figura de São José, que falou muito pouco, na verdade quase não disse nada nas Sagradas Escrituras, mas ele fez muito. Livrou nosso Senhor das mãos da morte, livrou nosso Senhor enquanto criança das mãos do rei de Herodes, teve que guardá-lo no Egito, teve que proteger uma esposa que era sua, mas ao mesmo tempo não era. Teve que se humilhar diante daquele que fosse o Cristo. São José não teve vergonha, em hipótese alguma, de ter, diante da sua fraqueza, ter pedido de Deus a força. Por isso é justo, justíssimo São José, para que assim ele seja um modelo de força, de fidelidade, de coragem e também de piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.